Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. Esse vídeo aqui é para esclarecer algumas dúvidas que ficaram sobre essa questão. Algumas dúvidas que foram colocadas aí no comentário. De antemão já agradeço as pessoas que colocaram aí essas dúvidas, que fizeram com que eu trouxesse esse vídeo aqui para vocês. Já peço aí para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Assista até o final. Esse vídeo ele não vai ser um vídeo com muitas edições, tá certo? Não vai ter edição de áudio, então se acontecer alguma coisa aqui com áudio, alguma coisa, esse vídeo realmente ele não vai ter muitas edições, é apenas para você esclarecer essas dúvidas. As dúvidas colocadas no comentário aí foram extremamente pertinentes com relação a essa questão, que gerou um pouco de dúvida. Então, vamos ver qual foi a dúvida principal. A dúvida principal era com relação a esse 2, que muita gente achou que esse 2 estava elevado a apenas o 9. Primeira coisa, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Esse número, ele na verdade, se a gente colocar aqui alguns pontinhos que a gente não usa mais para separar casas, mas ele é um número com 9 algarismos. É um número de 9 algarismos formados pelo algarismo 9. Isso aqui seria a mesma coisa que 999 milhões, 999 mil, 999 elevado ao quadrado. E a dúvida era, eu acho que tem que ter o parêntese, teria que ter o parêntese. Não é necessário colocar o parêntese, porque não existe operação entre esses algarismos. Isso aqui é um número de 9 algarismos como outro qualquer. Por exemplo, se a gente pegar aqui o número 2547, isso é um número de 4 algarismos. Se eu colocar uma potência, eu vou colocar aqui o 2 como exemplo, não é necessário colocar o parêntese, certo? Professor, e se eu colocar está errado? Não, está correto. Como qualquer outro número, se eu colocar, por exemplo, 28 elevado ao quadrado, precisa colocar parêntese? Não precisa. É um número de 2 algarismos que está elevado a uma potência. Para que apenas esse último número aqui estivesse elevado ao quadrado, seria necessário ter alguma operação aqui, ou seja, não seria um número com 4 algarismos. Como assim, professor? Exemplo. Eu poderia ter, vou dar um exemplo aqui, 254 vezes 7 ao quadrado. Estou pegando esse cara aqui, tá? Como exemplo. Aqui fica claro que é só o 7 que está ao quadrado, porque existe uma operação entre esses números. Poderia ter também, por exemplo, 2 mais 5 vezes 4 menos 7, por exemplo, e ao quadrado. Fica claro que o 2 é apenas no 7. Agora, eu quero que isso aqui tudo esteja elevado ao quadrado. Ou seja, eu quero que isso aqui tudo esteja elevado ao quadrado. O que eu deveria fazer? Automaticamente colocar um parêntese. Ok? A mesma coisa se aplica, né? A mesma coisa vai se aplicar aqui, ó. Quando eu tenho esse número de 9 algarismos formados pelo algarismo 9, por exemplo, 9, 9, 9, né, que é 999 milhões, 999 mil, 999. Só seria necessário colocar um parêntese, tá? Caso tivesse operações, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Então, por exemplo, se eu coloco aqui mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9 e coloco o 2 aqui, fica subentendido que é só do último 9, porque eu estou separando isso aqui com uma operação. Ok? Agora, se eu quero que tudo esteja, coloco um parêntese. Então, não é necessário colocar um parêntese porque não existe operações entre esses números. Isso aqui não é uma operação, isso é um número de 9 algarismos. Como eu dei o exemplo aqui, ó, 28. Então, quando você tem um número formado por qualquer quantidade de algarismos e você quer colocar uma potência, não é necessário colocar parêntese. De novo, se colocar está errado? Não, está correto, mas não é necessário. Ok? Então, essa foi a principal dúvida dessa questão. Agradeço demais a quem colocou, porque fez com que eu pudesse esclarecer. Se você não ficou com dúvida antes, mas isso é muito esclarecedor para você, então é muito importante que você realmente entenda o que foi colocado. Estava muito complicado explicar para as pessoas através de mensagens, né, digitando. Eu acho que ficou um pouco confuso. Então, acho que agora já deu para esclarecer. Ok? Se mesmo assim
Você ficou com dúvida? Deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em atender você, tá bom? Então, só esclarecendo novamente, não é necessário colocar o parêntese. Esse 2 não é desse 9. Para que ele fosse desse 9, era necessário que isso aqui tivesse sendo separado por uma operação. Ou seja, esse último 9 teria que estar separado desses aqui por alguma operação. Ok? Eu poderia fazer, vou até ressaltar aqui, poderia fazer isso daqui, ó. Deixa eu separar aqui, como eu disse, esse vídeo não vai ter edição, caso aconteça alguma coisa. Vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. E aí eu venho aqui e coloco, por exemplo, vezes 9 e coloco um 2. Esse 2 é só do 9. Ou seja, eu vou ter aqui, deixa eu ver que número é esse, 99.999.999 vezes 9 ao quadrado. Esse 2 é apenas desse 9 aqui. Tá certo? Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Se gostou, já sabe, dá o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu acho que agora ficou mais esclarecedor. Beleza? Valeu e até mais.